noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que a luz do seu amor ilumine os nossos caminhos. Nós hoje estamos nesta casa de oração, felizes, já que o palestrante aqui se encontra, veio de tão longe para nos fortalecer, nos prestigiar e para que possamos compreender melhor a doutrina do Cristo. E que Jesus, nesses instantes, nos fortaleça. Nós, desde o sábado passado, estamos todos os dias estudando a nossa doutrina, através de palestras, de debates, sempre enriquecedor. E nós já temos um conhecimento do Evangelho de Jesus. Se nessa existência conseguirmos colocar esse Evangelho em nossos corações, será uma dádiva muito grande. Nós iremos cumprir a nossa tarefa, a nossa missão aqui na Terra. Eu me sinto muito feliz com a presença de todos vocês aqui. E uma casa espírita é uma casa de Jesus, onde nós estamos aqui aprendendo, procurando melhorar os nossos sentimentos. E hoje, 24 de agosto de 2024, fazem exatamente 452 anos da noite de São Bartolomeu. E sempre nós consideramos o mês de agosto, para muitos, como o mês do desgosto. E foi um mês de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta luta fratricida. Mas hoje, para nós, com o conhecimento do Evangelho, agosto deve ser o mês do amor, onde nós devemos mais melhorar os nossos sentimentos, onde nós devemos colocar em prática esse Evangelho de Jesus. E é com essa intenção que nós estamos realizando essa Semana Espírita, para que o Cristo Consolador toque em definitivo em nossos corações. Gostaria de apresentar o palestrante desta noite, é José Raimundo de Lima. Já trabalhou aqui em Sousa, hoje é aposentado, tem a cabecinha branca, mas é um grande irmão, um valoroso irmão. Fez um trabalho digno em prol da doutrina espírita em todo o estado da Paraíba. E nós só temos gratidão para o nosso irmão. Inclusive, há 45 anos atrás, aqui em Sousa, ele nos ajudou com relação à nossa Casa do Caminho. Não só pecuniariamente, mas através de orientações também, para que nós só erguêssemos a Casa do Caminho. Então, temos essa gratidão para com o nosso irmão. E como sempre, em todo o trabalho espírita, nós iniciamos com a prece. E para a prece de abertura dos trabalhos desta noite, nós vamos convidar a nossa irmã Luciele, para que ela, em nome de todos nós, faça a prece de abertura e em seguida, nosso irmão Zé Raimundo possa se sentir à vontade e vir até aqui para exibir ou demonstrar a gratidão que nós temos pelo nosso irmão, ele estando aqui presente hoje. Boa noite a todos e a todas, os que nos acompanham aqui pessoalmente, os que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Quem se sentir à vontade pode fechar os seus olhos. E vamos rogar a Deus, no encerramento dessa noite, demonstrando nossa gratidão por todo o trabalho que foi aqui desenvolvido. Pai, Pai de amor, Deus de misericórdia, Jesus, Mestre, amigo, guia, Maria, mãe, consoladora, amorosa, e toda a espiritualidade que tem nos guiado durante toda essa caminhada. Somos gratos, Senhor, pela benesse desenvolvida, distribuída e espalhada pelo seu amor sobre todos os irmãos, encarnados e desencarnados que aqui estiveram esses dias. O Cristo Consolador, que foi falado por tantas vozes, esse Cristo, pedimos, Senhor, que permaneça em nossos corações. O Cristo que consola as dores, o Cristo que promete um futuro de dignidade e amor, o Cristo que fomenta os nossos movimentos em prol da caridade. Esse Cristo, Senhor, que Ele esteja entre nós.
para que possamos ser dignos de caminhar ao lado dele, que o Senhor nos intua, que o Senhor nos conceda a paz, que o Senhor nos conceda um coração capaz de perdoar, capaz de amar, capaz de sobreviver aos intempéries da vida, e que o Cristo Consolador, que é a doutrina espírita que tem nos aberto os olhos e o coração, e que o Evangelho de Jesus possa estar conosco não só nesses dias de prece e oração e aprendizado, mas em todos os momentos da nossa vida. Que a nossa batalha conosco mesmo seja vencida dia a dia, para que possamos, Senhor, trilhar o caminho que tem para cada um de nós. Perdão pelas nossas falhas, perdão pelos momentos em que não soubemos entender o Cristo Consolador, mas que o Senhor possa nos perdoar, não porque merecemos, mas porque o teu amor, Senhor, é amplo, é divino e é perfeito. Esteja conosco, Senhor, mais uma noite, para que possamos encerrar, para a glória do teu nome, esse evento, em paz. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que Jesus, o nosso mestre e irmão maior, e os bons espíritos, aqueles que trabalham pela harmonia, pela paz da humanidade, esteja conosco. A alegria de voltarmos a Sousa, de nos envolvermos fraternalmente com aqueles que aqui moram, com aqueles que aqui laboram na atividade espírita, é muito grande nossa. Em 1979, quando aqui viemos participar da atividade profissional, inicialmente como promotor de justiça e depois como professor da Faculdade de Direito, agora o tempo passa rápido e a gente vê, na verdade, o crescimento da cidade, o crescimento da doutrina, e assim nos alegra esses acontecimentos. Nós, só para contextualizar as informações do querido irmão Walter, nós passamos 30 anos na Federação Espírita como presidente. 27 anos consecutivos e depois mais 3 anos. Passamos 9 anos na vice-presidência e mais 6 anos em alguns cargos da diretoria, sempre envolvido com o propósito de divulgar a doutrina espírita em maior número de cidades na Paraíba. Quando nós assumimos a direção daquela casa, nós só tínhamos 56 centros espíritas. E agora temos a alegria de ver crescimento por todos os lados, e hoje nós já ultrapassamos 175 casas espíritas no estado da Paraíba. Mais responsabilidade para nós, porque teremos que divulgar a doutrina, teremos que atender ao sofrimento, de atender às aflições das pessoas que hoje estão passando no momento de transição planetária. O mundo hoje, ele tem informações muito rápidas.
O conhecimento que na minha época, por exemplo, de universidade, demorava-se 25, 30 anos para modificá-lo, hoje, em poucos minutos, em poucos dias, digamos assim, é muito rápido a modificação e a multiplicação do conhecimento. Anteriormente, nós tínhamos que ter uma biblioteca grande para ter uma noção do conhecimento universal. Hoje, um simples aparelho é capaz de tirar a atenção até dos namorados que vão para os restaurantes e cada um fica namorando com o seu celular, com os maridos, com as mulheres. Perdeu-se algumas noções da alegria, da naturalidade da vida, porque se está dando mais atenção a essas novidades tecnológicas, que, na verdade, elas vieram para ajudar ao crescimento da sociedade. E a doutrina espírita, ela tem um papel esclarecedor a partir do momento em que o grande sábio francês, Hippolyte Léon Denis Arrivaillot, recebeu de Zéfiro aquele espírito que informou para ele o trabalho que ele iria realizar na codificação da nossa doutrina. Então, a consolação que fora prometida por Jesus começaria a ser estabelecida. Nós, espíritas, temos a grande responsabilidade de divulgar, de não só divulgar, mas, sobretudo, de entender e fazer por onde outras pessoas entendam a importância da temática de hoje, que é o Cristo Consolador. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter, no capítulo 6, exatamente este assunto, não é? O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou fazer aqui uma rápida apresentação só para que os telespectadores, como é que diz, os que estão nos ouvindo pela internet, os internautas, né? Possam, inclusive, se quiserem, fazer a constatação no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que, resumidamente, é a temática da noite, a temática da Semana Espírita, que hoje conclui, não é? E aí o Evangelho diz assim: o jugo leve. As pessoas sempre pensam que as dificuldades da encarnação, o jugo é pesado. Mas Jesus vem ensinar de uma forma brilhante a todos nós. E diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Aflitos e sobrecarregados, ele falava há 2000 anos. Que eu vos aliviarei. Vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Vou destacar: repouso para as nossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Pequeno, vamos dizer assim, esclarecimento. Na nossa vida, quantas vezes nós, quer com a família, a não ser a mãe, em geral, ela faz isso. Mas nós, em geral, quando é que temos a coragem de dizer para alguém: vinde a mim e trazeis
os vossos conflitos, as vossas aflições, que eu vos aliviarei. Aliás, vinde a mim e trazeis as vossas aflições, que eu estarei pronto para lhes atender, para lhes ajudar. Quem é que faz isso? Na casa espírita, as portas estão abertas para aqueles que chegam com as aflições. E aqui, através do trabalho que se realiza, do atendimento fraterno, estaremos prontos a recebê-los, independentemente de qualquer que seja a religião daquele que chega. Porque para o espírita, o importante é a prática da caridade. O importante é ajudar aquele que está aflito e sobrecarregado. Nós somos espíritas, acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, acreditamos na reencarnação. Aliás, é um dos grandes princípios. Acreditamos na lei de causa e de efeito, acreditamos na evolução, acreditamos na comunicabilidade entre os dois mundos, acreditamos nos mundos habitados. São princípios espíritas que nenhuma religião tem a concisão, a forma clara desses esclarecimentos como a doutrina espírita. Nós somos, na verdade, aquele a quem Jesus prometeu que nós vamos trabalhar exatamente a questão de o Cristo Consolador. Então, todos os sofrimentos, todas as misérias, todas as decepções, todas as dores físicas, as perdas dos entes queridos, nós, com a doutrina espírita, temos a certeza da sua assistência e da sua proteção. O Cristo Consolador, ele explica o significado, da expressão espírita, o Cristo Consolador. O que é o consolar? A palavra consolar é dar ao outro uma esperança, é dar ao outro uma prova de que nem tudo está perdido, é dar ao outro a prova de que a vida continua, é dar ao outro a esperança de dias melhores, é dar ao outro a certeza de que está sempre alguém ao seu lado para lhe estender as mãos. Este é o objetivo principal da nossa vinda aqui na Terra, ajudar ao outro. Quem pensar que a vida atual, essa existência atual, tem como principal finalidade receber ajuda, estará sem entender realmente qual o objetivo da nossa atual encarnação. Nosso objetivo é ajudar ao próximo. Já dizia Jesus na sua síntese do conhecimento dos 10 mandamentos. Ajudar ao próximo. Primeiro, amar a Deus e depois amar ao próximo. Esse é o objetivo. Mas ainda estamos numa terra onde as pessoas estão muito mais vinculadas consigo, estão muito mais pensando em si próprios. E nesta disposição de pensar só em si, acontece um processo doentio na criatura. É tão forte isto ainda, que as pessoas ainda conseguem, de maneira equivocada, dizer: a minha gripe, a minha dor de cabeça, a minha doença essa, doença aquela, porque com este comportamento, está internalizando algo que não deveria fazer, porque esta internalização vai lhe prejudicar. Quando Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso, tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Registrado em Mateus 11, 28 e 30. Ele nos oferece a esperança de que alguém, as nossas dores, os nossos fardos, nós teremos alguém para nos ajudar. Quando ele ensinou, por exemplo, o Pai Nosso, e que muita gente ainda não entendeu a grandeza desta lição, que comparativamente vai nos demonstrar que, na verdade, através desta forma de louvar a Deus, nós iremos nos aproximar dos bons espíritos, nós iremos abrir um campo de vibração positiva para nossas vidas. E aí, quando nós começarmos a entender isto, na verdade, na hora em que começarmos a orar da forma como ensinou Jesus, de tal maneira que lá no nosso quarto, na nossa intimidade, entremos em vibração com Ele, nós vamos entender como é importante esta afirmativa de Mateus, quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e vos darei descanso. Da mesma forma, quando ele fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Sou manso e humilde de coração. É uma afirmativa onde, na verdade, as nossas almas, quando começarmos a entender isso, então ficaremos realmente mais leves e estaremos mais preparados para continuar a vida com maior felicidade. A grande oportunidade que nós temos na vida é justamente esse entendimento a respeito dessa proposta de Jesus. Ele nos convoca à felicidade. Só que, naturalmente, ele fala que a felicidade não é deste mundo. E nem todos nós estamos preparados para buscar a felicidade do outro mundo. A felicidade, inicialmente, a gente busca através das coisas que nos chegam à vista, que nos chegam aos sentidos, porque isso ainda é o ensinamento comum das pessoas. A grande maioria ainda pensa assim, que tem que ter maior condição material. Mas aí tem aquelas lições que nós vamos ainda mais na frente falar, daqueles que aí só buscam a felicidade terrena, a grande decepção que eles terão quando chegarem lá no mundo espiritual. Há inclusive, só fazendo um parêntese, há inclusive uma história que nós ouvimos em 1973, na Federação Espírita Paraibana, por um irmão que vinha de São Paulo fazer uma palestra, general do Exército Reformado, e aí ele contou essa história. Eu achei tão interessante. Eu estava começando na doutrina espírita e nunca esqueci essa pequena história que nos faz revelar, que nos faz ter, assim, fazer uma reflexão a respeito daquilo que nós estamos vivendo. E nós sabemos que hoje a Terra passa por essa transição, as dificuldades todas que nós passamos na vida, do norte, do sul, do leste e do oeste, em todos os continentes, nós ouvimos essas notícias desagradáveis, os terremotos, os maremotos, os vulcões que começam a novamente fazer a sua ebulição, os grandes crimes, as grandes catástrofes, tudo. Mas é preciso que nós estejamos preparados para dar à espiritualidade um material de construção que irá
nos dá uma chance no mundo espiritual. Foi isso que o nosso irmão Gotardo de Miranda, lá na federação, naquela noite da sexta-feira, nos falou. E ele dizia assim: meus irmãos, eu estava na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E lá, um grande empresário que frequentava a casa trouxe algumas ajudas para a federação. Mas ele era muito vinculado às coisas materiais. Ele tinha um motorista que o conduzia à empresa, a sua empresa, todos os dias. E além de levá-lo à empresa, também tinha a obrigação de conduzir os seus filhos para a escola. Ele conduzia a esposa para as atividades sociais de um grande empresário paulista na década de 70. E nesta caminhada, este motorista cumpria sempre com o seu dever com humildade. E durante muitos anos, assim o fez. Só que um dia ele faltou ao trabalho. E o empresário ficou muito irritado porque deixou de ir no tempo certo à empresa, os filhos não foram à escola e, naturalmente, causou um grande embaraço porque ele estava sempre acostumado a sair de casa, aos filhos irem ao colégio naquela hora, e ele próprio já não mais dirigia o seu carro, porque sempre teve o motorista. E esperou e tudo, lá para as 11 horas, 11h30, chegava um rapazinho, pálido, à sua porta, morava numa mansão, e os cachorros, os guardas, não deixaram que ele chegasse perto, porque era uma pessoa desconhecida. Finalmente, foi encaminhado à portaria e ele informou que era filho de João. João, que era o seu motorista, o pai. João, que era o motorista do empresário, e que ele queria falar com o patrão. Mas o que é que você quer falar com o patrão? Não, eu quero dizer, papai não veio trabalhar porque morreu, porque desencarnou. Causou aquele embaraço. Mas ele morreu assim. Bom, sem entrar em detalhes da morte do João, o empresário entrou num verdadeiro, digamos, uma linguagem comum, um verdadeiro parafuso, porque todo um processo de confiança. João era a pessoa que, além de fazer as tarefas a que eu me referi, também levava ao banco os depósitos para serem colocados na conta da empresa, os cheques, tudo isso. Resultado: dificuldade. Agora, para conseguir um motorista até que era fácil, mas para conseguir uma pessoa que tivesse a correção de fazer os depósitos corretos, levar o dinheiro e tudo, e causava determinadas preocupações. O tempo foi passando, finalmente arranjou-se uma pessoa. E, mais tarde, alguns meses depois, não demorou muito, o banco informou que um cheque do empresário tinha voltado sem fundos. Naquela época, era comum a vida processual, a vida bancária ser feita muito mais por cheques. E aí, um cheque voltar sem fundos na década de 70 era um verdadeiro comprometimento da situação da empresa. E então, o motorista não havia depositado o dinheiro, tinha ficado com o dinheiro, ao invés de depositar na firma. Causou um grande transtorno, o empresário teve um infarto e desencarnou. Ao chegar no mundo espiritual, a primeira coisa que ele pergunta é por João. Na sua lembrança, a causa do seu sofrimento era o seu motorista que havia desencarnado antes. Cadê João? Psiquicamente conduzindo uma maleta 07, daquelas que as pessoas usavam naquela época, e
o espírito que o atendeu disse: João está no seu local de trabalho, naquela mansão. Mansão era um tipo, um bangalô, alguma coisa assim, mas numa região bem ampliada do ponto de vista vibratório, cheia de árvores, e João ali estava fazendo o seu trabalho, continuando o seu trabalho, pela condição espiritual que detinha. E o nosso empresário, envolvido com as coisas especialmente da terra, então pediu para falar com João. Não é possível ainda você falar com João. Você terá que passar pelo processo, digamos, de tratamento. E aí nós vamos levar primeiro para você repousar na sua casa. E aí passaram, vamos dizer, pelas ruas principais da comunidade espiritual, pelas ruas que tinham, vamos usar a linguagem de hoje, que tinham asfalto, depois pelas ruas que tinham calçamento, depois pelas ruas que tinham pissarro, para usar a linguagem de Souza, depois por uma rua que era um pouco alagada, e aí chegamos na rua, na casa, na localidade onde se iria estabelecer, do ponto de vista de mérito, a casa do empresário. E aquela rua, aquela casa, ela não tinha tijolos, nem tinha telhas comuns, era feita de papelão, digamos, e a coberta não era daquelas completas, porque com a chuva também molhava, e aí ele disse, o piso não era de cerâmica, muito menos vitrificada, era um piso comum, e aí o Espírito disse, é aqui o seu local, você vai aguardar o chamamento de João quando for necessário e conveniente. Mas isso é uma injustiça, eu era o chefe de João, eu era o empresário que lhe dava. Pois bem, aqui chega a mensagem que eu queria trazer para vocês. Aqui no mundo espiritual, se faz a morada de acordo com o material de construção que se manda da terra. De acordo com o seu comportamento do cumprimento do dever, de humildade, de trabalho, do trato que você faz com os seus subordinados. E assim, através desse comportamento de correção, é que nós fazemos aqui a sua morada no mundo espiritual. Então, vejam, João estava lá naquela região e o outro ficou onde ficou. Então, é essa grande lição que nós precisamos ter a respeito da nossa vida, que é muito passageira. Nós pensamos que eu já estou chegando a 80. Né? Ontem eu era um rapazinho aqui, pulando, jogando bola ali na ABB, porque não tinha nada o que fazer aqui depois das atividades do fórum e da faculdade, e aí muito jovem, então ia jogar bola naqueles times que jogava bola e ficava ganhando e só saía quando perdia. Então, isso não faz muito tempo, mas já chega quase a 50 anos, 40 e tantos anos. Como é rápido. Então, é preciso compreendermos que, na verdade, a nossa vida vai ser lá. Ela é muito mais, ela é imortal. E a nossa aqui é muito passageira. Só para que vocês compreendam mais ou menos o que eu quero dizer da importância de compreender a vida espiritual, da importância de compreender a mensagem de Jesus, a mensagem do Cristo Consolador. Eu tive uma oportunidade ontem, muito grande, muito grande, de demonstrar a mim mesmo se eu estava preparado ou não para continuar na divulgação da doutrina. Saímos de casa 7h30, 8 horas da manhã, e quando estávamos chegando em Soledade, que é um lugar, geralmente, que nós paramos para fazer o lanche, e até o nosso irmão espírita, que lá tem uma lanchonete, a médica, nossa irmã Elcia, ligou para mim, dizendo que minha irmã, Fátima, que estava internada, havia desencarnado ontem. E aí fica aquela preocupação. Volta para participar do sepultamento, do enterro, ou vem para cumprir com a tarefa da divulgação a que nós nos programamos? Nós viemos para a programação doutrinária, com
absoluta certeza de que estávamos corretos. E com alegria do ponto de vista espiritual, de saber que a nossa irmã, que desencarnou ontem e foi sepultada hoje, iria aprovar essa minha decisão. Porque se eu voltasse, atenderia parcialmente àqueles que vão me criticar porque eu não fui. E como eu não fui, eu tenho que ter a certeza de que estava cumprindo com minha parte no trabalho de divulgação da doutrina. Porque só teremos pouco tempo mais para fazer isso. A prática do bem, a prática da divulgação doutrinária, ela requer muito sacrifício. Porque se você for observar hoje Sousa, que eu acredito já ultrapassou seus 70, 80 mil habitantes, não é? Quantos centros espíritas precisariam para estar divulgando a doutrina e agora com esses recursos técnicos, tecnológicos, para ouvir a mensagem do Consolador? Quantas pessoas precisam saber que a vida continua? Quantas pessoas precisam saber que é importante divulgar o Evangelho? Quantas pessoas precisam saber que Jesus, quando nos convocou, convocou a todos? Quantas pessoas precisam saber que, na verdade, Jesus representa para nós o nosso modelo e o nosso guia? Que no Livro dos Espíritos, na questão 625, foi perguntada pelo codificador: qual é o maior, o mais importante espírito que veio à Terra? E a resposta mais curta foi Jesus. Então, continuemos nesta ideia do Cristo Consolador. O Cristo que veio há 2000 anos e passou por toda aquela dificuldade que nós sabemos, foi traído, e os príncipes dos sacerdotes e os sacerdotes criaram toda aquela armadilha para prendê-lo, pagaram alguns denários a Judas, os 30, para que ele o entregasse, porque naquela época os judeus, né, eles tinham mais ou menos da mesma aparência, vestiam da mesma forma, e era preciso aqueles centuriões precisavam saber realmente quem era Jesus o Nazareno. E era preciso que alguém fizesse algum sinal. E acertaram que era através do beijo na face. Muito bem. Para isso, Jesus havia já iniciado o seu trabalho de esclarecimento. A população daquela região começou a pregação por todos os lugares, prestando esclarecimento, e mais ainda, ele, que tinha possibilidade espiritual, compreendia os fluidos, compreendia as causas e os efeitos das doenças das pessoas, e sabia aqueles que tinham ou não condições de ser curados, e só curou aqueles que estavam programados para a cura, chamado merecimento. Curou os cegos, curou os aleijados, para dar um ensinamento a todas aquelas pessoas. E naquela época, à exceção do povo hebreu, a maioria, quase todos os povos, eram politeístas. Eles não compreendiam Deus como nós compreendemos, como a inteligência suprema do universo e a causa primária de tudo. Eles tinham, assim, um Deus diferente, idolatravam o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus daqui, o Deus dacolá. Faziam determinadas imagens para idolatrar, como, por exemplo, os egípcios. E era preciso, então, por exemplo, matar alguns animais para agradar a Deus. E aí vem Jesus para nos dar um verdadeiro ensinamento. Como é que nós deveremos agradar a Deus? Completamente diferente das lições existentes na época. Agrada a Deus amando ao próximo. Agrada a Deus dando a oportunidade que todos possam ser ajudados. Agrada a Deus, por exemplo, não apedrejando
à prostituta, aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. E aqueles circunstantes que estavam por ali foram, a partir do momento que Jesus começou a escrever na areia o nome dos crimes dos que ali estavam, um a um, foi se levantando, foi se afastando e desapareceu. Porque também tinham adúlteros, criminosos, assassinos, etc., e nenhum ficou para condenar a prostituta, a mulher adúltera. E Jesus disse: onde estão os que te acusaram? Foram embora, Senhor. Eu também não te acusarei. Vai e não mais pecais. Então, Jesus confirmou a ideia de um só Deus, porque o povo hebreu, ele foi muito forte nessa tentativa de demonstrar a existência de um só Deus. E Jesus, oriundo desse povo, conseguiu deixar sua mensagem. Conseguiu resumir a mensagem de Moisés, dos 10 mandamentos, a mensagem da justiça que trazia Moisés como legislador, pela mensagem do amor. Daí é que ele teve a promessa do Cristo Consolador, que enviaria o Cristo, como diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura, da mais sublime, a moral evangélico-cristã, que é a de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. O objetivo é renovar o mundo. Isso há 2000 anos. Aproximar os homens. Nós não temos irmãos estrangeiros. Nós todos somos irmãos, filhos de Deus. Temos que ser irmãos, tratarmos como irmãos. Que há de fazer brotar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os homens uma solidariedade comum. Esse é o grande objetivo, brotar em todos os corações a caridade e o amor ao próximo. Quando isso estiver estabelecido, a terra estará no caminho próximo de concluir a nossa etapa importante da regeneração. Porque vocês sabem, meus irmãos, que nós temos várias etapas da evolução como mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, que é um período onde o homem não terá tanta maldade quanto tem hoje, onde o bem vencerá o mal. Hoje o mal ainda está vencendo o bem. E o caminho da regeneração é esse: regenerar, modificar para melhor, dar à criatura a chance de quê? De que você vai viver tranquilo, sem esperar, por exemplo, que sejamos assaltados, vilipendiados, estropiados, como hoje estamos vivendo, porque as pessoas, essas criaturas, estão tendo a oportunidade de reencarnar na Terra pela última vez, e não estarão aproveitando ao ponto de que serão expulsos da Terra, como muitos já foram, serão excluídos do planeta Terra para que ela possa caminhar na expectativa da renovação social, da expectativa de que o bem, de que o amor irá vencer as grandes dificuldades que hoje nós estamos passando. Então, também o Cristo foi iniciador de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Vai tornar a terra morada de espíritos superiores. É isso que nós esperamos. Tivemos conhecimento, recentemente, uma das vezes que nosso irmão Divaldo esteve conosco, que ele vem à Paraíba desde 1954, e depois de um certo tempo, quando eu assumi a federação, passei a ter a felicidade de o receber em minha casa. Para evitar que ele ficasse em hotel, eu e Margarete resolvemos atender, dando a ele uma morada, dando a ele uma estada
apropriada para que ele ficasse bem à vontade e não tivesse grandes problemas quando ele ia em determinados lugares fazer atividades da doutrina espírita. Muitas vezes nos hotéis haviam complicações, determinados barulhos que dificultavam a sua concentração. Às vezes ele precisa de psicografar entre o intervalo de uma e outra tarefa, à noite e tudo. Então nós ficamos sempre o atendendo nesse sentido. E numa das últimas vezes que ele esteve conosco, conversando sobre essa questão da mudança da terra, de provas e expiações para regeneração, perguntamos a ele, por exemplo, como é que estava se estabelecendo isso, essa questão da expulsão de espíritos da Terra para outros planetas. E ele me disse, além disso, uma coisa interessante, é que a espiritualidade está trabalhando para reencarnar agora, já vem reencarnando desde o início do milênio, mas vai haver está havendo uma reencarnação em massa, digamos assim, de uma grande quantidade de espíritos superiores para tentar, a linguagem é no sentido de tentar, mas eles vão conseguir modificar o pensamento equivocado que as nações ainda estão tendo. Espíritos como Emmanuel, por exemplo, que já está reencarnado, e no Brasil estará desempenhando daqui a algum tempo uma tarefa na educação. Joana de Ângeles, a mentora de nosso irmão Divaldo, deverá estar reencarnando nesses próximos anos para também dar continuidade ao trabalho importante como um espírito esclarecido, e outros espíritos cientistas de várias especialidades retornarão, espíritos espíritas retornarão à Terra com o objetivo de dar um incentivo à regeneração. É uma esperança muito grande que nós temos nessa oportunidade, porque os tempos estão chegados. E aí, na verdade, essa moral iniciada por Jesus vai ter continuidade com esses espíritos que são espíritas e que irão contribuir com mais veemência para que haja essa mudança. Então, tenhamos esperança, oremos para que essas mudanças renovadoras possam ser estabelecidas o mais rápido possível. E aí, nós vamos para o Livro dos Espíritos, para complementar a nossa palestra de hoje. E aí, a pergunta da questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Perguntou o codificador aos espíritos abnegados que foram responsáveis pela codificação. E a resposta foi muito simples também. A lei de Deus está escrita em nossa consciência. De tal forma que nós sabemos que muitas vezes estamos fazendo alguma coisa, ou iremos fazer alguma coisa, mas algum sinal nos alerta, porque a nossa consciência está dizendo que aquele ato é errado. Então, vamos trabalhar para cada vez mais sermos conscientes e praticarmos o bem, respeitando isto que é a lei de Deus. E Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei, porque é importante a revelação das leis. A lei ou as leis terão que ser reveladas para que nós tenhamos conhecimento. E para isso era necessário que fossem designados espíritos esclarecidos, espíritos superiores. Senão haveria uma revelação que nós não iríamos ter a felicidade de certeza de que essa revelação seria correta. Então a resposta foi sim, certamente, Deus confiou. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Se nós analisarmos no decorrer da história, vamos ver, vamos saber quantos tiveram essa oportunidade de desenvolver e de fazer com que a humanidade progredisse. Quantos cientistas demoraram a noite
noites a fio estudando, por exemplo, determinados temas para o bem da humanidade. Edison, por exemplo, Thomas Edison, fez 699 experiências com o fim de descobrir a luz. E o seu assessor dizia, Neto, vamos desistir. Está vendo que nós não estaremos conseguindo? E ele disse, não, é o contrário. Nós estamos mais perto. Porque 699 experiências, eu não vou fazer mais. E aí nós estamos com essa grande invenção em benefício da sociedade. Da mesma forma, os cientistas que trabalharam para descobrir doenças, para descobrir remédios, para descobrir tantas e outras, são espíritos que são designados para o bem da humanidade. Qual o caráter do verdadeiro profeta? Aqui já é profeta. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. É um homem de bem, inspirado por Deus. Daí, porque nós temos que ter o cuidado, como diz os Espíritos, de verificar se a mensagem é de Deus, a mensagem é positiva. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode ser visto da boca de mentiroso para ensinar a verdade. São os chamados falsos profetas. O Cristo jamais abriria espaço para que isso acontecesse. E, por fim, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e de modelo? Jesus. Jesus, o nosso mestre amado. Jesus, o Cristo Consolador. Jesus, aquele que sofrera todas as iniquidades que os homens poderiam praticar. Aquele que foi crucificado no meio de dois ladrões, de dois malfeitores. Aquele que, olhando para a plateia, que antes dele voltar ao Pai e dizer, Senhor, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem, olhava para sua mãe, que estava ali tristonha, a mãe de Jesus, aquela que veio para compreender a mensagem do seu filho e, durante todo o período, o acompanhou com humildade, sem nunca interferir para que a sua tarefa fosse cumprida. Os irmãos sabem das grandes dificuldades que tiveram os missionários, especialmente Jesus, que Maria e José tiveram que fugir, fazer um contorno diferente para não ser morto o seu filho. Nasceu e evitou que ele fosse morto por conta de que os senhores romanos sabiam que nasceria o Messias, nasceria o Consolador, nasceria aquele que iria realmente dar ao mundo uma nova oportunidade de se reencontrar com Deus. Deus, na sua grandeza, na sua bondade, na sua sabedoria, possibilitou a que viesse Jesus, e Jesus, fazendo aquele grande discurso, disse que mandaria um Consolador, e que esse Consolador iria explicar todas as coisas que ainda os homens, pela sua rudeza, não poderiam compreender. Daí veio o Espiritismo. E os Espíritos trataram com Kardec, sendo um grande intérprete, um espírito esclarecido, trouxe para a Terra o Evangelho. Primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho, que é uma expressão sublime do entendimento de Jesus, buscando dar a cada um de nós a chance de compreendê-lo, de entendê-lo e de praticar, para então caminharmos na direção do mundo espiritual, na direção de uma vida melhor, na direção de um papel importante de acordo com aquele material de construções que nós enviarmos para o laboratório da espiritualidade. Que Jesus, que os espíritos amigos que fazem parte do trabalho da unificação, aqueles que trabalham nesta casa em prol da divulgação da doutrina espírita, possam nos abençoar, abençoar os nossos lares, os nossos familiares, dando a paz, fazendo com que haja harmonia e que os nossos filhos, os nossos parentes compreendam a grandeza e o amor
que Jesus tem por todos nós. Muita paz. Nós somos profundamente gratos ao nosso irmão Zé Raimundo, e a nossa Semana Espírita nos dá essa oportunidade de esclarecimento e da grande responsabilidade que recai sobre nós. Nós retornaremos ao plano espiritual, com certeza, todos nós, mas que voltemos ao plano espiritual como homens de bem, homens de caráter, que desejam vivenciar o Cristo Consolador. Essa é uma grande oportunidade que nós recebemos. E pedimos também a todos que aqui estão uma oportunidade, uma forma de agradecer. A luz está apagada. Obrigado. Uma forma de agradecer a todos que estão presentes aqui, como que vieram durante toda a semana, aos palestrantes, Talhos, que iniciou a primeira palestra, o Wilton fez a segunda palestra, o debate que houve de Bernardo, Luciele, o Wilton. Nós tivemos também na quarta-feira a palestra de Geraldinha, nós tivemos na quinta-feira a palestra de Carlos Glênio, também belíssima palestra. Nós tivemos na sexta-feira a palestra de Tiago, também relatando o Cristo Consolador. E hoje, finalizando, nós temos uma palestra de Zé Raimundo. Então, nós estamos carregados de conhecimento para colocarmos em prática, para vivenciarmos. A Casa do Caminho, ela é nova, é recente, tem apenas 45 anos, é uma jovem, está caminhando. Nós estamos chegando ao final dela, mas outros virão, os jovens estão aí para levar adiante essa verdade. Porque a doutrina espírita é uma verdade, e nós não podemos nos omitir vivermos essa verdade. O que nós pensarmos, o que nós agirmos, prestaremos conta a Deus, nosso Pai, como estamos pensando e como estamos agindo. Então, nosso agradecimento aos palestrantes, a todos que trabalharam, aos voluntários que aqui estão, que todos os dias aqui vieram, a Lilian ali no som, todos os dias estava aqui, e tantos outros, Ney. A gente não pode citar o nome de todos, porque não dá, porque são muitos trabalhando. Mas para nós é motivo de muita alegria. Eu gostaria só de lembrar que nós iremos fazer a prece de encerramento, e logo após a prece de encerramento, Ney está com uma ideia aí, eu não sei, ele vai dizer aqui o que é, certo? Mas nós vamos fazer a prece de encerramento e todos permaneçam sentados após a prece de encerramento. E para encerrar esse momento, nós vamos convidar o nosso irmão Wilton Ferreira, para que ele faça em nome de todos nós a prece de agradecimento e encerramento da Semana Municipal de Espírita de Souza. Então, muita paz a todos, que Jesus os abençoe e que possamos continuar caminhando sempre voltado para o Mestre, para o amor e para o sentimento de bondade. Muita paz a todos e muito obrigado mais uma vez. Senhor da vida, nós desejamos agradecer. Agradecer tudo o que nos deste, tudo o que nos dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. E que este agradecimento, Senhor, possa atingir, alcançar todos aqueles que aqui estão, os que não tiveram a oportunidade de aqui estar, os nossos irmãos internautas que estão a nos ouvir. Que a tua paz, a tua luz, a tua amizade possa envolver-nos no sentido de que o que nos separa não deve destruir o que nos une. Fica conosco, Jesus. Abençoa-nos
ampara-nos, protege-nos. Que a tua amizade nos una e que a tua sabedoria nos ensine a servir. Assim seja.